Eu era dependente emocional, mas muitos anos da minha vida eu neguei isso. Eu não entendia muito bem o que era isso, mas eu tinha os meus comportamentos e sentimentos distorcidos. E eu precisei passar por um processo de autoconhecimento muito profundo, porque eu não entendia, eu não me amava, não me encaixava em lugar nenhum, não sabia o que acontecia comigo, sentia uma angústia muito forte, uma dependência de aceitação, né? Uma necessidade de ser aceita que eu não entendia. E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. O meu nome é Margarete Albuquerque, não sou psicóloga, não tenho conhecimentos técnicos sobre o assunto, mas eu vivi a dependência emocional, vivi a depressão, vivi a síndrome do pensamento acelerado, tive fobia, tive também depressão pós-parto. Então eu queria compartilhar com vocês como tudo isso aconteceu na minha vida, com o objetivo principal de ajudar, porque a depressão ela está aí, a gente não conhece, mas ela está atacando vidas, matando pessoas. Eu espero que isso possa te ajudar a sair dessa situação. Mas para entender tudo isso, eu vou voltar lá no início da minha história, que eu acredito que vai ficar mais fácil para todo mundo entender, porque foi assim que eu entendi. Eu sou caçula, né, de uma família de 4 irmãs. Minha mãe é uma mulher muito guerreira. Meu pai, eu convivi pouco com ele, mas eu sou daquela família tradicional que veio do Nordeste, que o pai ficou pouco tempo casado com a minha mãe. Eu, muito nova, eles se separaram porque a gente tinha uma vida muito ruim. Meu pai bebia muito. Eu já fui a última a nascer, então já não era aquela filha desejada. Não conhecia o amor de um pai. Não convivi com meu pai. E aos 7 anos de idade, minha mãe tomou a decisão de fugir de casa. E fugir mesmo. Meu pai foi trabalhar, minha mãe juntou todo mundo, um grupo de amigos nos ajudaram e a gente fugiu. E nós fomos morar na casa de uma amiga da minha irmã, que nos abrigou por um tempo, até que a minha irmã mais velha conseguiu alugar um kitnet e nós fomos morar lá. E assim eu fui vivendo, ainda muito criança, minha mãe muito agitada, muito depressiva também, porque foi rejeitada pelos pais e a situação toda e a família e toda a história de vida dela. O casamento não deu certo, ela sozinha para criar 4 filhas. E eu fui criada dentro desse contexto, muito nova, não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas algo faltava em mim e eu também não sabia o que faltava em mim. E eu me abrigava e eu me apegava e eu tentava buscar isso que faltava em mim em qualquer lugar. E qualquer pessoa que se aproximava de mim era meu, era a forma de eu receber um carinho. Então toda a família de todo mundo se tornava minha família, toda a avó de todo mundo era minha família, todo o pai de todo mundo eu queria que fosse meu pai. E eu ficava buscando suprir essa necessidade que eu tinha desse amor que eu não conhecia. E assim eu fui levando a minha vida, até que na minha adolescência eu comecei a namorar um rapaz que gostava muito de mim, mas eu não gostava tanto dele. Mas como eu não conseguia me desligar de ninguém, eu não conseguia terminar com ninguém, eu não conseguia me afastar de ninguém, eu mantive aquele relacionamento. Mas ele começou a usar drogas, e aí ele começou a mudar, a se tornar uma pessoa viciada, mas eu não sabia lidar com aquela situação. Eu não sabia muito bem o que fazer, eu era nova, eu não sabia terminar com ele, eu não conseguia terminar com ninguém. Eu me mantive presa àquela situação por um longo período, sem minha família saber, mas ele piorou e depois de um certo tempo ele foi assassinado. E depois que ele foi assassinado, não consegui suportar aquela situação,
porque eu me senti culpada. A perda daquela pessoa para mim foi muito difícil, apesar de eu não amá-lo, mas eu não conseguia lidar com perda, com nenhum tipo de problema emocional. Mas aquilo para mim foi o início de um grande processo depressivo que me levou um bom tempo da minha vida, porque eu passei 1 ano e meio, mais ou menos, aí eu já estava saindo, já tinha terminado, né, na época, o 2º grau. E eu fiquei esse período todo, não entrei na faculdade, fiquei um longo período em depressão. Não tinha ânimo para fazer nada, não sabia o que fazer da vida, me culpava por ele ter morrido, porque eu acreditava que eu podia ter ajudado. Mas a minha família, minhas irmãs, sempre muito amorosas, cuidavam de mim, mas ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu queria morrer, eu por muitas vezes pensei em fazer alguma coisa, mas a minha família não conseguia me ajudar. E eu só consegui sair da depressão porque eu busquei refúgio na leitura. Eu comecei a ler livros de autoajuda e aquilo, na verdade, me tirava daquele fundo do poço em que eu me encontrava. E eu consegui sair daquela situação, melhorei, mas na verdade eu abafei uma situação, eu não cuidei de mim, não cuidei do meu emocional, na verdade eu nem sabia o que estava acontecendo, eu não sabia nem que eu tinha tido depressão. E aí eu comecei a faculdade e consegui um emprego. Nesse emprego eu me relacionei também com uma pessoa e eu peguei toda aquela minha dependência emocional e transferi para essa pessoa, que para mim foi a salvação, me tirou daquele buraco negro que eu estava. Apesar de eu já estar na faculdade, de eu já estar trabalhando, eu continuava naquele buraco negro e eu peguei e transferi tudo para aquela pessoa. Ou seja, namorei essa pessoa um tempo. Quando essa pessoa tentou terminar comigo, aquele sentimento começou a voltar. E eu comecei a perceber que eu continuava doente. Alguma coisa estava estranha, eu não sabia dar nome a nada, mas eu sabia que eu não estava bem. Eu entrei em desespero. A verdade é essa, eu entrei em desespero. Eu passei a querer morrer. Ele terminou comigo de verdade. E aí foi que veio à tona toda aquela dependência emocional. Eu saí de mim. Eu não sabia mais o que fazer. E foi aí que realmente eu quis morrer de fato. E aí, na verdade, eu comecei a me humilhar. Humilhar como ninguém deve se humilhar, mas eu, na verdade, não tinha mais amor próprio. Eu perdi completamente o amor próprio. E a pessoa sem amor próprio, ela deixa de pensar, de raciocinar. Eu já não agia mais dentro da normalidade. E eu fiquei, posso dizer que me rastejando. Eu me rastejava para que essa pessoa me amasse e voltasse a se relacionar comigo. E por fim eu consegui. Eu costumo dizer que eu consegui. E a gente se casou e teve um relacionamento muito ruim, porque eu já não me amava completamente e ele também não me amava. Então eu me sujeitei a uma situação porque de fato eu não achava que era merecedora de nada melhor. E não deixei também essa pessoa viver a vida dele. A gente acabou entrando num relacionamento, os dois eram muito novos. A gente não teve maturidade para entender que estávamos fazendo tudo errado. O casamento acabou. Por incrível que pareça, o fato do casamento acabar foi um alívio, porque a gente já estava sofrendo muito, mas eu continuava dependente emocionalmente. Porque no fundo eu não me amava. Eu tinha uma carência emocional muito grande, que isso era transferido para todos os relacionamentos que eu buscava. O Augusto Cury fala que quando você exige das pessoas amor, é porque na verdade você não tem esse amor por si mesmo. Você está buscando ele dentro de você, mas como você não encontra, você vai atrás das pessoas. E é isso que aconteceu comigo. E aí durante todo esse processo, após a separação,
todo o meu processo de busca, de me encontrar, eu costumo dizer que eu conheci Jesus, porque eu ouvia falar de Deus só de ouvir falar. Eu desenvolvi uma vida religiosa, Deus me deu um novo casamento, um novo marido, uma família linda, mas eu ainda não me amava. Eu ainda continuava dependente emocionalmente das pessoas. E isso desencadeou vários problemas na minha vida, porque eu me tornei uma pessoa dependente em todas as áreas da minha vida. Mas eu nunca consegui entender por que eu me sentia sempre tão dependente das pessoas. Por que muitas vezes eu me fazia de vítima para que as pessoas me amassem. Porque muitas vezes eu tentava de alguma forma fazer com que as pessoas sentissem pena de mim. Isso desde muito nova. E não tem muito tempo, isso não tem muito tempo, não tem muitos anos, que eu descobri que, na verdade, eu não me amava. Faltava algo em mim que eu ficava procurando pela vida toda, em todos os lugares, mas eu não sabia onde encontrar. E apesar de ser uma pessoa de fé, uma pessoa que já conhecia a Deus, eu não conhecia o amor de Deus. Eu não tinha noção de como esse amor era o que eu precisava entender e aceitar e receber para que, de fato, eu fosse completa. Porque eu não me achava completa. Eu não me olhava no espelho de frente. Eu não me admirava. Sempre fui muito agitada, ainda sou agitada, mas eu era agitada demais. Então, assim, eu não conseguia me contemplar. Mas hoje não. Hoje eu sei que eu sou amada e eu sei que, na verdade, o problema não estava em ninguém. O problema estava em mim. Porque eu é que precisava me aceitar do jeito que Deus me fez e que se eu não tive um pai, se eu não tive esse amor que eu queria ter tido, isso de certa forma me afetou, mas isso ficou no meu passado e eu não podia e nem posso deixar isso afetar o meu presente e nem tampouco o meu futuro, porque esse vazio já foi preenchido por um Deus que é amoroso, um Deus que me ama, um Deus que cuida de mim. Então o que eu quero deixar para você é que se você se identificou com essa história, se você é uma pessoa que vive procurando esse amor nas pessoas, que vive cobrando as pessoas, que se sujeita a relacionamentos que não te respeitam, que não te valorizam, que te jogam para baixo, que você busque ajuda. Eu não tive ajuda porque eu nem sabia o que eu devia buscar. Busque ajuda de um profissional, busque se conhecer, busque entender o que aconteceu com você. Eu sei que a sociedade é preconceituosa, eu sei que é difícil falar para as pessoas que você sente tudo isso, porque eu senti vergonha por muitos anos, porque as pessoas riem de quem tem depressão, porque as pessoas não entendem quando você fala isso. Muitas pessoas acham que é falta de tempo, muitas pessoas acham que é falta de Deus, mas as pessoas não têm noção do que você passa, do que eu passei, dos sentimentos que eu tive, dos pensamentos que eu tive, porque alguém lá no passado me fez acreditar que eu não era amada, porque alguém lá no passado me fez acreditar que eu não era desejada, porque alguém lá no passado me fez acreditar que talvez eu fosse merecedora de qualquer coisa. Então, por isso eu me sujeitei a qualquer coisa. Eu me encostei em relacionamentos que me faziam mal. E talvez você esteja fazendo a mesma coisa, talvez alguém tenha abusado de você. Mas eu quero te dizer que você não merece isso. Que Deus tem coisas boas para você, que Deus tem relacionamentos abençoados para você, que Deus tem pessoas que vão te amar, que você precisa se amar primeiro. A Bíblia diz que assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então pense coisas boas a seu respeito, mude a forma como você se vê, porque aí sim as pessoas vão começar a te ver de forma diferente. Antes de você pensar em mudar o seu exterior, mude primeiro o seu interior. Renova a sua mente, ressignifique os pensamentos que você tem a seu respeito, a respeito do que aconteceu, e você vai ver, tudo vai mudar na sua vida. Você vai conseguir se encontrar em meio a tudo isso
e dá um novo sentido para a sua vida. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Então alegre o seu coração. Se você não está conseguindo isso sozinho, eu repito, busque a ajuda de um profissional, fortaleça a sua vida espiritual e renove sua mente. E se esse vídeo te abençoou, compartilha, curte o meu canal, se inscreva, no meu canal, toca aí no sininho e vamos junto ajudar as outras pessoas, porque hoje a gente vê que muitas pessoas estão perdendo a vida, ou estão mortos-vivos, ou estão realmente se matando, porque não têm conseguido encontrar uma razão de viver por conta do que passou, do que viveu no passado. Então vamos nos ajudar. Eu estou aqui para te ajudar, mas também outras pessoas precisam da nossa ajuda. Vamos juntos.